pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Cabral e hoje venho trazer para vocês uma aula sobre oração subordinada substantiva. Bom, como nós já havíamos visto anteriormente sobre as orações subordinadas adverbiais, que elas exercem as funções de advérbio, né? Agora nós vamos ver as substantivas. O que acontece com as substantivas? Elas exercem funções próprias de um substantivo e elas são introduzidas pelas conjunções que e se. Então, como assim, professora, elas exercem funções próprias de um substantivo? Um substantivo, ele pode ter uma função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto, vocativo. Então, aqui dentro das orações subordinadas substantivas, nós veremos essa classificação, ou seja, nós veremos as funções do sujeito dentro dessas orações subordinadas substantivas. Bom, vejamos agora a classificação dessas orações subordinadas. A primeira classificação que nós temos aqui é que a oração subordinada substantiva ela pode ter função de sujeito e a gente as chama de subjetivas porque tem função de sujeito. Então, elas exercem a função de sujeito do verbo da oração principal. Então, dentro das orações subordinadas, nós temos a oração subordinada e temos a oração principal. Então, as subjetivas, elas vão desempenhar a função de sujeito da oração principal. Aqui nós temos uma oração simples. Seu casamento é urgente. O que é urgente? Seu casamento. Seu casamento é o sujeito da oração. É urgente, é o predicado da nossa oração, uma oração simples. Agora, como a gente transforma essa oração simples em uma oração subordinada substantiva, subjetiva? Transformamos assim, a gente sempre vai iniciar uma oração subordinada substantiva por conjunções integrantes, sendo o que ou o se. Então, aqui a gente faz da seguinte forma, que você case é urgente. Então, aqui nós iniciamos a nossa oração subordinada com a conjunção integrante que, e ela vai desempenhar a função de oração subordinada substantiva subjetiva. O que é urgente? Que você case. Então, quando a gente tem dúvida, a gente sempre pergunta para o verbo, né? Aqui nessa nossa oração simples, o nosso verbo é o é, que é um verbo de ligação, e aqui na nossa oração subordinada substantiva, a gente tem o é também como o nosso verbo. Quando a gente tem dúvida, a gente pergunta para o verbo, né? O que é urgente? E ele nos responde que você se case. Começando por a nossa conjunção integrante, nossa oração subordinada, a gente classifica oração subordinada substantiva, subjetiva, porque esse trecho aqui desempenha a função de sujeito da oração principal. Então, é urgente, é a nossa oração principal, ok? Bom, oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela vai desempenhar, né, vai exercer a função de objeto da oração principal, de objeto direto. Então, olha só. Espero que você se case. Quem espera, espera alguma coisa. O que é esperado? Que você se case. Então, aqui, espera é o nosso verbo transitivo direto e que você se case é a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela desempenha a função de objeto direto da oração principal. Espero é a nossa oração principal. Vou colocar bem aqui em cima. É a nossa oração principal. E a nossa oração subordinada, ela iniciou pela conjunção integrante que, ok? Bom, próximo exemplo. Desejo que ele volte. Quem deseja, deseja alguma coisa, verbo transitivo direto. Ele exige complemento sem preposição, assim como é o caso daquele aí. Então, aqui nós temos, se quem deseja, deseja alguma coisa, o que é desejado? Que ele volte. Que ele volte vai desempenhar a função de objeto direto. E dentro da oração subordinada substantiva, nós classificamos da seguinte forma. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. E ela inicia com a nossa conjunção integrante que, certo? Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Ela exerce a função de objeto indireto da oração principal. Lembrando que o objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto, que é aquele complemento que precisa ser regido de preposição, certo? Então aqui, necessitamos de que vá embora. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitamos é o nosso verbo transitivo indireto e de que vai embora é a nossa oração subordinada substantiva objetiva indireta.
ela inicia aqui por uma preposição, porque o verbo exige uma preposição, né, dentro do seu complemento. E temos aqui o que é a nossa conjunção integrante. Próximo exemplo. Gostaria de que viesse. Quem gostaria, gostaria de alguma coisa. Temos aqui o nosso de, que é a preposição do nosso complemento, certo? Então, quem gostaria, gostaria de alguma coisa, verbo transitivo indireto, e de que viesse é a nossa oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Todos esses complementos, né, essas orações subordinadas, elas desempenham a função de objeto indireto da oração principal, que aqui é gostaria, e aqui a nossa oração principal é necessitamos, certo? Bom, a próxima é a nossa oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa ela vai exercer a função de predicativo do sujeito. Professor, o que é o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito nada mais é do que aquela característica do sujeito que vem logo após um verbo de ligação dentro da oração. Então, olha só. Meu desejo é que sejas feliz. Olha o nosso verbo de ligação aqui, ó. É que vem do verbo ser, né? Então, aqui ele está dando uma característica ao sujeito que se encontra aqui dentro da oração principal, que é o meu desejo. Então, que sejas feliz é a nossa oração subordinada substantiva predicativa, porque ele está indicando uma característica do sujeito que se encontra aqui dentro da nossa oração principal. A mesma coisa acontece no próximo exemplo. Minha esperança era que chegasse logo. Que chegasse logo é a nossa oração subordinada substantiva predicativa, e todas elas duas, ó, seguidas da nossa conjunção integrante que, né, que precisa iniciar com essa conjunção para que ela desempenhe essa função de oração subordinada substantiva, e ela também indica uma característica do sujeito que se encontra aqui dentro da nossa oração principal, que é esperança. Bom, aqui nós temos as duas últimas, a completiva nominal e a positiva. A completiva nominal a gente tem que ter cuidado para não confundir com a objetiva indireta. A diferença entre elas duas é que a completiva nominal ela completa o sentido de um nome e precisa ser regida de preposição, e a objetiva indireta ela completa o sentido de um verbo transitivo indireto, que também precisa ser regido de preposição. Então, a diferença entre elas é que uma completa o sentido de um nome e o outro completa o sentido de um verbo. Só que o que parece, né, o que é em comum entre os dois complementos, é que eles precisam iniciar por uma preposição. Mas a diferença é de completar um nome e a outra completar um verbo transitivo indireto, tá bom? Bom, então temos aqui, sentir receio de que me deixasse. Sentir receio é a nossa oração principal. Receio é o nosso nome a ser completado por toda essa oração, e esse receio é um substantivo abstrato, e ele precisa desse complemento regido de preposição. Então, de que me deixasse a nossa oração subordinada substantiva completiva nominal, pois está completando o nome que está dentro da nossa oração principal. No nosso outro exemplo, tenho receio de que fujam. Quem tem receio de alguma coisa, poderia ser qualquer outro nome. Tenho receio, tenho medo, tenho pavor, tenho pânico, tá? Então aqui, de que fujam é o complemento do nome que está dentro da nossa oração principal, que também é um substantivo abstrato, e ele precisa iniciar por meio da preposição. Então a gente vai classificar como oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando que dentro dessas duas orações subordinadas, elas necessitam das conjunções integrantes que, ok? Bom, a última, a positiva, ela desempenha a função de aposto de um nome na oração principal. Aposto nada mais é do que aquele termo explicativo dentro de uma oração, e ele geralmente vem seguido de 2 pontos, tá bom? Ele vem seguido de 2 pontos, então fica bem fácil da gente identificar. Então, olha só, desejo uma coisa, 2 pontos, que sejas feliz. Que sejas feliz é a explicação da coisa que eu desejo, que se encontra dentro da oração principal. Então, se eu observei os 2 pontos e ela iniciou aqui com a conjunção que, e ela está me dando uma explicação de algo que está dentro da oração principal, então a gente vai classificar como oração subordinada substantiva apositiva. E a última, a mesma coisa, espero isto, 2 pontos. Isto o quê? Que não falte mais.
Então, que não falte mais é a nossa oração subordinada substantiva apositiva, que está explicando qual é a coisa que eu espero, que é isto, e que se encontra dentro da nossa oração principal, ok? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail profanasaber@gmail.com. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!